Olá pessoal, Fábio Akita. Hoje vai ser um vídeo bem puxado. O pior é que metade dos detalhes técnicos que eu vou explicar na prática você nunca precisaria saber, mas eu quero explicar mesmo assim. Minha ideia é continuar um pouco aqueles vídeos de introdução à computação e videogames, onde comecei a explicar sobre a arquitetura de 8 bits, de processadores como o 6502 da Nintendinho e acelerar em direção a como era nos PCs dos 16 bits, o que significa migrar para 32 bits, depois para 64 bits, do ponto de vista de escovação de bits. Se alguém tentou programar um pouco no fim dos anos 80, deve se lembrar da barreira dos 640 kilobytes de RAM. Boa parte de hoje vai se explicar sobre o que era isso e como a gente fazia. Quem já começou hoje na era de 64 bits não sabe a sorte que tem de ter endereço sobrando de memória. Para vocês vai ser bom para entender por que programador velho fica ranzinza falando que programar hoje é bem mais fácil que antigamente. Vamos entender de onde vem isso. Como eu falei antes, metade das técnicas que eu vou falar hoje e metade dos termos que eu vou falar são legados. Pense mais como curiosidade de museu do que alguma coisa que você devia saber de cabeça. Mas eu acho que a noção de como as coisas funcionavam pode dar insights de como você enxerga a programação hoje e como as coisas podem evoluir a partir daqui. Então, vamos lá! Vamos voltar um pouco atrás nos episódios. Vocês vão se lembrar que falamos rapidamente sobre os videogames de 8 bits que usavam processadores 6502 ou derivados e como eles carregam dados de cartuchos, que são basicamente chips de memória ROM, com um certo range ou intervalo de endereços. Toda vez que um jogo precisa de mais de 40 kilobytes de memória, o cartucho pode trazer um chip controlador, um mapper. Eu expliquei isso no episódio sobre o NES, nosso Nintendinho. Para mais detalhes, reveja o vídeo no link acima. Mas basta lembrar que o primeiro Super Mario é provavelmente um dos jogos mais complicados que se podia fazer dentro dos limites de 40 kilobytes de um cartucho sem mapper, onde temos uns 32 kilobytes para o código do jogo e míseros 8 kilobytes para os gráficos. Por isso, as fases do primeiro Super Mario reusam os mesmos gráficos, os tiles e sprites da primeira fase, mas só mudando a paleta de cores. Os inimigos são sempre os mesmos e por aí vai. Se a gente abrir o binário do jogo num emulador como o Mezen e olharmos a região chamada CHR do cartucho, aqui estão todos os gráficos do jogo inteiro. É só isso que tem no primeiro Super Mario. Para conseguir caber tudo nesse espaço, os programadores tiveram que ser muito criativos. Exemplo famoso é ver essa tela da primeira fase. As nuvens e os arbustos usam os mesmos tiles, só muda a paleta de cores, estão vendo? Lembram como nos episódios anteriores eu falei que o sistema operacional costuma dividir endereços de memória, segmentar regiões como heap, stack e outros? Mesma coisa para o 6502, em particular no NES. Por exemplo, a stack de um NES vai do endereço hexa 01A0 até 01FF, que dá 95 bytes. Aliás, toda vez que tiver dúvidas, abre uma calculadora como essa que vem no Windows em modo programador e faz a conta em hexadecimal. 1FF menos 1A0 vai dar 5F, que convertendo em decimal é 95. Apesar de parecer pouco, todo jogo de Nintendinho, até os mais complexos, funcionam nesse espaço. O código do programa em si fica entre os endereços 8000 a FFFF, divididos em bancos. Os bancos de programa costumam ser chamados de PRG. Se a gente olhar no emulador, dá para puxar o que tem na ROM PRG. No visualizador, ele começa do endereço 0 e vai até 7FFF. Quer dizer que é o endereço 0 desse banco dentro desse segmento da ROM PRG. Mas nos endereços globais, em vez de 0, é 8000. De curiosidade, no cartucho do Super Mario, o linguição de bytes começa com 78, depois D8, A9, 10, 8D, 00, 20, A2, FF e assim por diante. Podemos pegar qualquer tabela de conjunto de instruções de 6502, como esse aqui, para converter em mnemônicos de assembler. Daí podemos ver que 78 é a instrução SEI, ou Set Interrupt Disable. Ele não tem parâmetros, então o próximo, D8, é outra instrução, CLD, que é Clear Decimal, também sem parâmetro. Agora, a 9 é LDA, que a gente já tinha visto nos outros vídeos. É o Load Accumulator. Ele vai pegar o endereço seguinte, que é FF, e carregar o que tiver lá no acumulador. Depois 8D, que é a instrução STA ou Store Accumulator, que vai pegar o que tiver no acumulador e mandar para o endereço 2000.
Como o 6502 é Little Endian, ele grava o low byte primeiro, então inverte e a gente lê como 0020. Esse endereço é da PPU, que é o chip que controla os gráficos. Em vez de ficar traduzindo assim, byte a byte na unha, melhor usar um recurso do emulador Mezen, que é o Debugger. Ele traduz tudo pra gente. E olha só, veio exatamente o que eu acabei de falar a partir do endereço 8000. Assim como um binário ELF, que é executável de Linux, um cartucho de NES começa com um cabeçalho de 16 bytes, que vai dizer para o processador o que ele vai encontrar no cartucho. Por exemplo, os mappers que fazem trocas dos bancos de ROM para ter mais espaço do que é possível endereçar. Dependendo do tipo de cartucho, como do Super Mario, que não tem mapper, que a gente chama de mapper 0, ele manda dar jump para o endereço 8000, que é onde tem a primeira instrução do jogo. Não dá para endereçar mais de 40 kilobytes de ROM, mas com um mapper ele vai trocando os bancos de 16 ou 32 kilobytes dinamicamente. Dá para ter quantos bancos você quiser. Eles respondem nos mesmos endereços. Daí quando a gente pede para trocar, os mesmos endereços passam a retornar dados diferentes. Quando a gente pede o endereço 8000 do banco 1, vai vir uma instrução. Se pedimos o mesmo endereço 8000, mas do banco 2, vai vir uma instrução diferente. Bancos são como se fossem páginas e endereços são linhas nessas páginas. Um jogo que usa no máximo 32 kilobytes de ROM PRG e 8 kilobytes de ROM CHR é como se fosse uma página de papel e cada endereço é uma linha. Temos linhas que vão de 00 até 2000, que costuma ser os 8 kilobytes CHR, e do endereço 8000 até FFFF, que costuma ser os 32 kilobytes de PRG. Com mappers, o jogo tem mais páginas. Como um livro, a gente pede a página para o mapper, mas o número de linhas continua o mesmo. Então, a primeira linha da página 1 vai ser diferente da primeira linha da página 2, e assim por diante. Fica mais complicado porque a gente tem que saber de que página pedir dados, mas a vantagem é que mesmo com um número de linhas limitado por página, dá para ter várias páginas extras e assim podemos ter um Super Mario 3 com mais de 200 kilobytes e jogos ainda maiores como Kirby Adventure, que saiu quase no fim da vida do NES com quase meio megabyte e por isso os gráficos eram quase o que um Super Nintendo faria. O objetivo desse exercício todo de endereços, intervalos de endereços, estruturas fixas como tiles e sprites é para relembrar que no começo da programação a gente começa lidando com as formas mais simples de representar e mapear dados. Do ponto de vista de uma CPU de Nintendinho, a única coisa que ele sabe é manipular memória de 0 até FFFF. No caso do processador 6502, vai reservar alguns desses endereços em conjuntos de segmentos, vai ser hard-coded, que no endereço hexa 4016 é que você vai ler quais botões do controle foram apertados, por exemplo. Apesar de 0 até FFFF ter um total de 64 kilobytes de endereço, parte desses endereços é reservado para os 2 kilobytes de RAM, para os controles, para o vídeo, para o áudio e vai sobrar perto de 32 kilobytes para programas e 8 kilobytes para gráficos. Por isso eu falei que os primeiros jogos eram limitados em 40 kilobytes. Para ter mais espaço, precisa usar truques como os mappers, mas na prática é como se a CPU tivesse acesso a um arrayzão de 0 até 65.535 posições. E se assistiu o meu episódio sobre os Hello World, você já sabe como funciona um array. Antigamente, a quantidade de memória que a gente tinha era super limitada. Hoje temos gigabytes de memória, mas mesmo assim ainda parece pouco. O maior jogo de Nintendinho não tinha meio megabyte. Literalmente, qualquer foto que você tira num smartphone tem megabytes de tamanho. Por causa disso, a gente consegue organizar esses recursos de uma forma mais ergonômica para programadores. Um desses confortos é não precisar acessar as coisas diretamente em endereços e ficar fazendo cálculo de offset de endereços para achar as coisas. No Nintendinho, o total de endereços é fixo em 16 bits, sempre vai ser no máximo 64 kilobytes de endereços. Para ter mais que isso, precisa de um mapper, um controlador que vai mapear páginas. É mais ou menos isso que a gente fazia em MS-DOS nos PCs dos anos 80. Todo mundo deve ter ouvido a famosa frase atribuída ao Bill Gates que dizia que PCs não precisam de mais do que 640 kilobytes de memória. Era o máximo que o DOS conseguia endereçar na época. Se você estava acostumado com micros de 8 bits com endereços de 16 bits, então o máximo que dava para enxergar era 64 kilobytes. Em poucos anos, ter 10 vezes mais memória parecia impressionante, mas nós programadores sempre vamos dar um jeito de encher toda a memória que tem. Toda vez que alguém disser, o mundo só precisa de X gigabytes de RAM, sempre vai ter um Chrome dizendo, hold my beer.
No fim, o MS-DOS também acabou adotando coisas similares a mappers de cartucho, mas em software. Vocês hoje em dia, felizmente, nunca vão ter que lidar com DOS, mas se um dia tiver curiosidade de usar um DOSBox ou FreeDOS, seja para rodar programas velhos ou para games antigos mesmo, vai acabar esbarrando em alguns termos estranhos. O que eu vou explicar a seguir não vale mais para PCs modernos, mas ter essa noção na cabeça pode ajudar a enxergar a arquitetura de computadores de forma diferente, por isso eu acho que vale a pena. Não se preocupe em decorar números ou nomes que eu vou dizer, só tenta pegar a ideia geral. O MS-DOS era um sistema operacional para máquinas de 16 bits. Dessa geração, pensa um Super Nintendo ou Mega Drive, mas ele era compatível só com processadores tipo Intel 8086 e 8088 e inicialmente rodava no que passou a se chamar de modo real. Nesse modo, os programas têm acesso a todos os endereços que era possível endereçar. Lembra que quando falamos em 8 bits, ou 16 bits, ou 32 bits em CPUs, estamos falando do tamanho dos registradores. Normalmente, o barramento de endereços tem tamanho de bits diferentes. Como no caso do 6502 do NES, era uma CPU com registradores de 8 bits, mas que acessava endereços de 16 bits para ler ou escrever valores de 8 bits na RAM. Eu expliquei como isso funciona em detalhes no vídeo do guia mais hardcore de introdução à computação. Só lembre que o tamanho do registrador não é diretamente ligado ao tamanho dos endereços. Com a CPU saltando de 8 bits para 16 bits, a gente podia imaginar que a próxima geração de endereços ia melhorar e saltar dos 16 direto para 32 bits. Isso porque parece que estamos só dobrando os números, mas se lembrem que isso são potências de base 2. O salto não é o dobro linear, é exponencial. 16 bits endereçava no máximo 64 kilobytes, que mesmo para a época era bem apertado, mas 32 bits é 2 elevado a 32, que seria 4 gigabytes possíveis. E no meio dos anos 80, meros 2 megabytes custavam $600. 4 gigabytes, se fosse possível comprar, custaria nada mais, nada menos que mais de $1.200.000 para 2 mega. Aumentar o barramento de endereços para 32 bits significa ter 32 pinos, mais transistores e tudo mais, e o custo do chip aumenta bastante. Aí provavelmente eles pensaram, cara, a gente tem um processador com registradores de 16 bits, para que dobrar a quantidade de bits? Nessa geração se vai levar décadas para existir 4 gigabytes barato. 64 kilobytes é realmente muito pouco. Se carregar uma planilha num Lotus 123 da vida, ia faltar memória bem rápido. Em vez disso, vamos fazer uma gambiarra. Vamos criar novas instruções que peguem pares de registradores de 16 bits e vamos chamar um de segmento e outro de offset e com isso calcular um endereço de 20 bits. Em vez de desperdiçar fazendo um barramento de 32 bits, 20 bits é mais que suficiente. Com 16 bits, você só consegue enxergar até o endereço FFFF, 4 Fs, que chega ao máximo de 64 kilobytes. Colocando só mais 4 bits de endereços, temos a capacidade de endereçar até 2 elevado a 20, que dá 1024 bytes ou 1 megabyte de endereços. É 16 vezes mais memória que a geração do Nintendinho. Esse é o poder da exponencial, não se esqueçam disso. Vamos entender essa gambiarra. Não seria um endereço linear de 0 até FFFFF ou 5 Fs, porque os registradores eram de 16 bits. Então precisava dar um jeito de usar dois valores de 16 bits para calcular um endereço de 20. Era horrível programar em baixo nível naquela época. Eu felizmente não precisei, mas tenho dó de quem usava assembler de 8088. Os endereços podiam ir de 0000, 0000 até FFFF, FFFF. Notem os dois pontos. Olhando assim, parece um endereço de 32 bits, mas eram só dois valores de 16 bits, um atrás do outro. Na verdade, você pega o primeiro segmento e multiplica por 16 hexa 10, que é o mesmo que fazer shift para a esquerda e colocar 10. Daí você soma com o segundo segmento, que é um offset. É que nem um array, onde você tem o endereço do começo do primeiro elemento e vai somando com um offset para cada posição. Offset é uma coisa que você vai sempre ver em computação, então vale a pena estudar se ainda não entende. Essa fórmula é arbitrária, literalmente tiraram da bunda mesmo. Daí, o endereço segmentado de FFFF0010 é igual a FFFF vezes 16 bits ou 10 em hexa, que vai dar FFFF0, mais o offset 0010, que vai resultar no hexa 100000, que é o último endereço do limite de 1 megabyte, quando você tem só 20 linhas de endereçamento.
Mas o maior endereço que dá para representar concatenando dois valores de 16 bits é FFFF com FFFF. De novo, faz o primeiro FFFF shift para a esquerda, que dá FFFF0, mais o offset FFFF, que vai dar o endereço de 20 bits 10FFEF, que é quase 64 kilobytes acima de 1 megabyte. Esse 64 kilobytes no topo dos endereços é conhecido como HMA ou High Memory Area, porque fica na parte mais alta dos endereços. Nos processadores 8086 e 8088, quando o processador recebia uma requisição com endereço acima do 1 megabyte, que é FFFF0010, ele fazia um wrap, ou seja, truncava os primeiros bits mais da esquerda. Então 100000 virava 00000. 100001 virava 00001 e assim por diante, e mais ou menos que nem fazer o módulo por 100000. Lembra que nos episódios anteriores eu falei que era importante ter noção de módulo? Se a memória fosse uma fita de papel com posições numeradas de 0 até 100000, é como se eu pegasse a ponta final dessa fita e grudasse com a ponta inicial, e aí viraria um anel. Quando chega no último endereço FFFF, ele volta para o zero. Por isso nunca chega no endereço teórico máximo que falei agora, o 10FFEF, porque truncando os primeiros 4 bits vira 0FFEF, e ele faz isso para nunca tentar pegar um endereço alto e inválido. Mas os problemas não acabam aí. Se você parar 2 segundos para pensar nesse esquema de cálculo, vai ver que muitas combinações de segmentos e offsets acabam no mesmo endereço de 20 bits. Sem pensar muito, pega o endereço 0001, 0010 e o outro 0002, 0000. Faça a conta. No primeiro é 1 com shift para a esquerda, que dá 10, mais 10 do offset, aí vai dar 20. No segundo já é 2 shift para a esquerda, que é 20, somado com 0, que é 20. Os dois vão chegar no endereço 00020. Tem mais de 4.000 combinações de segmento e offset que vão conflitar. Isso é um problema porque você pode pensar que está escrevendo no endereço e acaba sobrescrevendo em cima de outro errado sem saber. Parecem diferentes porque a notação de segmento e offset são diferentes, mas ambos resultam no mesmo endereço real de 20 bits. Para controlar um pouco a zona, virou convenção normalizar a notação. Então, dentre essas duas opções que chegam no mesmo endereço, o correto seria escrever olhando a partir do endereço de 20 bits e enfiar 2 pontos entre os dois últimos hexa e chegamos em 00020000, que é considerado o endereço normalizado. Pensa que zona, na hora de programar, tem que ficar calculando essas conversões de cabeça. Óbvio que mais cedo ou mais tarde vai dar pau. Eu fico imaginando que é um pouco o que os engenheiros nos Estados Unidos sofrem se precisam trabalhar em projetos que é em sistema métrico e imperial ao mesmo tempo. Uma hora escreve em polegadas, depois em centímetros, depois em jardas, daí faz temperaturas em Fahrenheit, converte para Celsius e assim vai até uma hora explodir um foguete. Independente disso, de fato, a gente não precisava de 4 GB de RAM no meio dos anos 80, mas claramente, mesmo 1 MB sendo 16 vezes mais que os pífios 64 KB de micros como Apple II ou Commodore 64 ou Nintendinho, aplicativos de produtividade como Lotus, WordStar, DBase nos fizeram passar a usar mais e mais memória e 640 KB rapidamente começaram a se mostrar insuficientes. Diferente de micros antigos e consoles de videogame, a gente não tinha a opção de cartuchos em PCs. Primeiro que seriam mais caros, e mesmo ainda sendo caro, era melhor do que usar RAM. Com disquetes ou HDs você precisa carregar os bits do programa na RAM para poder usar. Com cartucho não precisava, porque ele já é o próprio chip de memória. Quando pluga o cartucho, o programa já está carregado e pronto para usar. Por isso que com poucos kilobytes de RAM era suficiente, porque não ia ser gasto carregando os programas, mas em PCs, parte da RAM vai ser sempre usado para carregar o sistema operacional e os programas, e o que sobrar é onde você vai trabalhar com seus dados. Entenda o problema, independente se a gente colocar mais memória, todo programa incluindo sistema operacional tipo DOS e seus clones como DR-DOS, drivers de vídeo, drivers de áudio, tudo carregava na memória convencional de 640 KB, sobrava bem pouca memória, e os programas ficavam cada vez maiores. Rapidamente, 640 KB não ia ser suficiente, mas a gente não pode usar endereços acima de 640K, ou seja, a partir de A0000 até FFFF, porque são reservados. Do A0000 até CFFFF é memória de vídeo, do F0000 até FFFF é memória para BIOS. E como existia a regra de truncar acima do endereço 9FFFF para voltar para
para o zero, mesmo plugando mais chips de memória, não ia ter como endereçar eles. Por isso, começaram a pensar em formas de quebrar essa limitação de 640 KB. As primeiras soluções foi fazer algo parecido com os mappers de cartuchos de Nintendinho, uma placa para ligar nos slots ISA da placa-mãe com mais chips de RAM, talvez mais 1 MB, e um chip controlador como um mapper que seria carregado em algum lugar nos 640 KB de RAM convencional. Daí você chamaria alguma interrupção ou função do sistema para fazer bank switching, que é a mesma ideia que já vimos de como ter um cartucho de mais de 40 KB. O trecho reservado de 384 KB no alto dos endereços acima dos 640 KB convencionais foi chamado de Upper Memory Area ou UMA, e uma das primeiras gambiarras foi usar endereços nesse espaço para endereçar memória extra enfiado entre os endereços de periféricos e da BIOS. Soluções desse tipo, com hardware especializado, criavam o que a gente chamava de EMS, ou Expanded Memory, ou memória expandida. Daí a gente podia ter muito mais de 1 MB, talvez 8 MB. Algumas soluções iam até 32 MB, isso no fim dos anos 80 com processadores 8088. Se eu entendi direito, EMS usa um intervalo de endereços nessa região de memória alta, reservada de 384 KB, criando páginas pequenas de 16 KB, que é o EMS Page Frame. Daí seus dados podiam ser carregados na memória acima de 1 MB e o driver de EMS vai fazendo page swaps de 16 KB de cada vez. Bill Gates parece que odiava essa gambiarra, e era mesmo uma gambiarra, que se você entendeu como funciona bank switching de mappers de cartucho de Nintendinho, é mais ou menos a mesma coisa. Quando saíram os 80386, aí não precisava mais de hardware especializado e o controle de EMS passou a ser emulado só via software. Independente do EMS, a partir do 80286, você podia colocar mais pentes de memória e estender memória com endereços acima de 1 MB. Não dá para carregar programas nesses endereços, mas você podia armazenar dados que um programa carregado na memória convencional podia usar, tipo carregar o Lotus 123, que era o Excel da época, nos primeiros 640 KB e as planilhas nos endereços acima de 1 MB, indo a um máximo de 15 MB. Memória estendida é diferente da memória expandida que falamos agora. Expandida é o EMS, que controla páginas de 16 KB na memória alta e só funcionava com hardware especializado ou com os 80386. Mas nos 80286 passamos a poder acessar a memória acima de 1 MB. Para isso, precisava desligar o sistema de truncar endereços acima de 1 MB. Resumindo, até agora a gente tinha memória convencional, que são os primeiros 640 KB de RAM, onde carregava o DOS e seus programas. Daí tinha os últimos 384 KB, que era o UMA ou memória alta. Depois disso, antes do 8286, truncava os endereços. Acima da marca de 1 MB ainda tinha uma sobra de 64 KB de endereço, que se chama HMA ou High Memory Area. E com o 8286, agora temos a possibilidade de endereçar acima do 1 MB, que é a XMS ou memória estendida. No 286, ele chamou o esquema de ver memória até 1 MB e truncar como modo real. E para acessar mais memória, criou um conjunto de mecanismos e chamou de modo protegido. Você só podia estar em um desses modos de cada vez. Se você achou complicado a ideia de endereços de memória de 20 bits divididos em segmentos de 16 bits no 8286, em vez de endereços de 20 bits, eles aumentaram para 24 bits, o que dava para endereçar um máximo de 16 MB. Mas com esse esquema de segmentação em modo protegido, cada processo recebia um segmento virtual separado de até 8 MB. Mesmo se você tivesse 16 MB, poderia rodar 2 programas, cada um mapeando até 8 MB de cada vez. Para acessar a memória estendida XMS, a gente escrevia um arquivo chamado config.sys que o DOS carregava logo que bootava. Precisava pelo menos carregar o driver highmain.sys, que significa high memory, e é highmain e não imen. Com o highmain.sys e colocando a diretiva de DOS igual high UMB, significa que ele ganhava acesso aos endereços da memória alta, o segmento entre 640K e 1 MB. UMB significa Upper Memory Block. Isso carregava o sistema operacional nos blocos sobrando nessa memória alta. Daí dava para carregar alguma coisa lá, economizando a memória convencional. Já era um pequeno ganho. Como era pouco espaço de blocos de memória alta, a gente carregava um gerenciador de memória lá, como o EMM386 da própria Microsoft. Originalmente, ele ia servir como software de emulação para memória expandida, o EMS,
fazendo page frame na memória alta para paginar a XMS. Mas depois passamos a não precisar fazer mais isso. Então era só passar o parâmetro no EMS para o MM386. Combinando o high main com o MM386, ganhamos acesso à memória alta e à XMS. Daí tinha diretivas como LH, que acho que era load high, e driver high, que é literalmente carregar drivers na high memory area, que são aqueles últimos 63 kilobytes de endereços depois do 1 megabyte que o processador antigo truncava o endereço. Raspando o tacho, pegando kilobyte livre onde dava, a gente economizava memória convencional os primeiros 64 kilobytes onde roda programa, porque o sistema operacional DOS e a maioria dos drivers, como de placa de som, mouse, CD e tudo mais, carregava ou na UMB ou na HMA e os programas conseguiam carregar dados na XMS. Economizar os 640 kilobytes era crucial para carregar programas e jogos que cada vez ficavam maior. E na prática, vira e mexe, um programa não rodava mesmo porque faltava memória. Então essas otimizações todas não eram opcionais não. E isso porque eu nem falei do CMM da Compaq, do QMM da Quarterdeck, do 386 Max da Qualitas e outras soluções concorrentes para gerenciar essa zona de memória. Entre o MS-DOS 3 até o MS-DOS 5, tinha várias combinações de gerenciadores de memória alternativas ao MS-DOS como concorrente DR-DOS da Digital Research. As coisas só ficaram menos ruins pra gente, que era usuário, quando saiu o MS-DOS 6.2, que já vinha com todas as ferramentas embutidas, como o MM386, MainMaker, ScanDisk e muito mais. E nesse meio tempo, a Microsoft veio introduzindo o Windows 1.0, o Windows 2.0. Você pensa que daí não tinha como piorar, mas depois da introdução do modo protegido nos 80.286, que era meio bugado, depois a introdução do modo Enhanced nos 80.386, junto com o Windows 2.0 para 286, Windows 3.0 para 386, a coisa foi ficando mais confusa antes de melhorar. Mas à medida que o Windows 3.1 com Enhanced Mode do Intel 386 começou a se popularizar, a necessidade de gerenciar a memória na unha começou a diminuir. Com o 386, saltamos da geração de 16 bits para 32 bits. A importância de Windows 95 foi dar um ponto final em uma década de bateção de cabeça da gente tentando extrair kilobytes da maldita limitação de 640 kilobytes da memória convencional, tentando entuchar o máximo possível nos kilobytes acima de 640 e ainda tendo que lidar com o esquema esdrúxulo que a Intel inventou de segmentação de endereços, fazendo aquele cálculo horroroso para transformar dois registradores de 16 bits no endereço de 20 ou 24 bits. Só que esse esquema se perpetuou nas APIs de 32 bits também. Do ponto de vista do hardware, a gente começou no fim dos anos 70 com os processadores 8086 e 8088 com barramentos de endereço de 20 pinos ou 20 bits, mas só tinha registradores de 16 bits. Em vez da Intel juntar dois registradores de 16 bits e concatenar para fazer o endereço de 32, fizeram o esquema de segmento e offset. Com offsets de 16 bits, a gente tinha que lidar com blocos de 64 kilobytes de cada vez, e os endereços acima de 1 megabyte eram truncados para dar a volta. Daí, no começo dos anos 80, sai o 8286, que introduz o modo real, que é como rodava o 8086 com endereços de 20 bits. E o modo protegido dava a opção de memória virtual e protegida, que é a ideia do sistema operacional alocar tabelas para controlar o endereçamento dos programas. A grosso modo, em vez de todo programa enxergar os mesmos endereços reais, vão enxergar endereços virtuais de uma tabela local exclusiva para cada programa, que é controlado pelo sistema operacional, que vai ser o único que enxerga uma tabela global. Um programa que assumia ter acesso a endereços reais de hardware quebrava nesse modo. Com esse controle de tabelas, a ideia é evitar que um programa escreva em cima do endereço do colega do lado, que é uma coisa que acontecia o tempo todo quando a gente tentava rodar mais de um programa ao mesmo tempo no MS-DOS da vida, usando o TSR, que é como os programas ficam ativos em background. A CPU 80386 foi o divisor de águas e que marca a transição mesmo para o mundo 32 bits. Nela, a Intel colocou uma funcionalidade de Virtual 8086 que faz programas MS-DOS rodarem em ambientes isolados onde um não enxerga a memória do outro.
No Windows, quando você pede para abrir programas de DOS, ele abre o equivalente a uma máquina virtual. Virtualização, que é uma tecnologia da época dos mainframes, entrou no mundo de microcomputadores nessa época. E mesmo fora do Windows, existiam alternativas de controladores de concorrência em modo texto, como o Concurrent DOS ou GEOS e mais. Mas no final já sabemos que quem ganhou a concorrência foi o Windows mesmo. Hoje em dia não temos mais esse subsistema, mas do Windows 3 até o Windows NT isso era importante porque mesmo indo para a interface gráfica, a maioria dos programas mais importantes rodava em modo texto no DOS. Só a possibilidade de rodar mais de um programa de DOS concorrentemente, sem um crashear o outro, já era um bom motivo para migrar para Windows. O outro motivo era a uniformização das APIs para programadores. Antigamente tinha uma dúzia de empresas só fazendo gerenciadores de memória, sem falar em outras coisas, como drivers de áudio, drivers de vídeo. Para áudio, precisava programar para Sound Blaster, Adlib ou Roland. Para vídeo, precisava manualmente tomar conta do modo CGA ou EGA ou VGA. Com o Windows, era uma API só para tudo e o Windows lidava com hardware por trás. Na era 32 bits as coisas ficaram um pouco mais fáceis. Finalmente a gente deixou para trás essa ideia de ficar manualmente controlando a memória segmentada e passamos a lidar com endereços lineares, mais parecido com lidar com arrays em qualquer linguagem. Quer uma posição específica na memória, vai direto na posição em vez de ficar fazendo conta de segmento e offset. O único problema é que no fim dos anos 80, onde o normal era lidar com no máximo 1 MB, pular para 4 GB parecia tão difícil quanto mandar um foguete para a Lua. Eu disse que no meio dos anos 80, se desse para comprar 4 GB, iria custar mais de $1 milhão. Uns 15 anos depois, em 1999, já era possível comprar 4 GB. Apesar de ainda ser caro, não era mais um valor impossível. Com menos de $10 mil dava para comprar. Um usuário doméstico não ia comprar e nem precisava de tudo isso, mas em corporações que precisavam, agora tinha a opção. Ou seja, em menos de 2 décadas, a memória ficou 100 vezes menos cara e o limite de 32 bits já estava sendo batido em empresas que precisavam rodar bancos de dados, por exemplo. Para remediar isso, inventaram Address Windowing, que é a técnica de reservar uma janela de memória dentro dos 32 bits para endereçar mais páginas fora, parecido de novo com a ideia de mappers de Nintendinho ou EMS do DOS, particularmente o PAE ou Physical Address Extension, implementado nos processadores Pentium. Isso permitia um Windows 2000 Advanced Server acessar até 8 GB de memória real ou um Windows 2000 Data Center acessar até 32 GB. No boot você passa o parâmetro /PAE para habilitar isso na CPU. Na prática, cada programa de 32 bits continua só conseguindo enxergar o máximo de 4 GB de memória virtual, mas se dois programas quiserem realmente encher esse tanto de memória no Windows 2000 normal, ou ia cair para swap ou ia dar erro. Aliás, eu nem falei disso. Em modo real, o programa enxerga a memória real do sistema. Se for 1 MB, vai ser só 1 MB e o programa que se vire para usar alguma técnica como Memory Mapped Files, ou seja, tirar pedaços de dados da memória e gravar no arquivo e quando precisar daquele pedaço, recarregar do arquivo para a memória. Para fazer isso, num sistema operacional moderno, o gerenciador de memória do sistema operacional divide a memória em páginas. É como se fosse um array de arrays. Mais corretamente, acho que é uma árvore B-tree, como eu expliquei 2 episódios atrás. Cada node era uma página de memória. Quando a memória vai acabando, o gerenciador pode pegar algumas páginas pouco usadas e gravar em disco para liberar espaço. Disco é ordens de grandeza mais lento, mas entre acabar a memória e crashear ou ficar mais lento, a escolha costuma se deixar mais lento. Mas aí quando o programa tenta ler uma página que não está mais lá, vai dar falha de leitura de página, o famoso page fault, que é uma exceção. O gerenciador pausa o programa para tratar essa exceção. Se não tiver espaço sobrando na memória, primeiro grava mais páginas em disco para liberar espaço e depois carrega a página que você queria do disco de volta para a memória. Feito isso, devolve o controle para o programa e ele continua como se nada tivesse acontecido. É o mesmo conceito que a gente usa para fazer cache. Se você já teve que otimizar tempo de resposta de uma aplicação web com o main cache ou Redis, é o mesmo conceito no gerenciador de memória. Você troca performance para poder ter mais espaço do que caberia na memória real. Por isso falamos em memória virtual. O programa acredita que pode usar até 4 GB usando endereços de 32 bits. Ele pede essa posição de memória para o gerenciador de memória do sistema operacional
e esse gerenciador é que mapeia do endereço virtual para o endereço real. Por isso, no 286 começaram a chamar esse esquema de modo protegido, porque quando dois programas enxergavam a mesma memória real, um podia escrever em cima do endereço dos outros. Mas agora eles enxergam uma tabela abstrata que o gerenciador de memória dá para eles. Eles não têm acesso à memória real mais. Então, esse gerenciador garante que um programa nunca vai acessar endereços dos outros. Com PAE é mais ou menos isso, ele tem mais tabelas virtuais e pede para CPU mais memória, e ele vai dar memória acima do limite de 4 GB. Do 386 em diante, a própria CPU passou a ter um MMU, que é um Memory Management Unit, em hardware que em CPUs com recurso de PAE vai ter endereço de 40 bits, e isso dá para mapear a memória real até o máximo de 1 TB. Só que ficar gerenciando essas tabelas virtuais também gasta espaço na memória. Você usa memória para gerenciar mais memória. Por isso a gente não tenta mapear o máximo teórico, que na prática ninguém vai usar, para não desperdiçar. E por isso o Windows de 32 bits limita de 8 a 64 GB, dependendo da versão. Como eu expliquei antes, CPUs de 8 bits antigas tinham endereçamento de 16 bits. CPUs de 16 bits começaram tendo endereços de 20 bits, depois 24 bits. Aí saltamos para processadores de 32 bits com endereços de 32 bits mesmo, mas com PAE passamos a ter endereços de até 40 bits. Isso quem dá suporte é a CPU, então um 386 de 32 bits não tinha como acessar mais que 4 GB, só com os Pentium de 32 bits e endereços de 40 bits que dava para ir para 32 GB, 64 GB ou mais. Outro problema é que você pensa que um programa tem acesso do endereço 0 até o endereço 4 bilhões e tanto, que são os 4 GB de novo, como se fosse uma lista linear. Para visualizar na cabeça é melhor pensar assim mesmo, mas internamente a memória virtual é segmentada, como eu expliquei nos episódios de estrutura de dados. O sistema operacional precisa manter estruturas de dados como heap, stack e muito mais. E para isso ele reserva 2 GB de endereço. Isso no caso do Windows. No Linux você podia compilar configurado para reservar menos. E nos Windows Server você pode passar o parâmetro /3, se não me engano, para o sistema operacional reservar só 1 GB para ele e deixar 3 GB para programa. Lembra que eu falei que tabelas de PAE usam espaço de memória? Então, esse é um exemplo de por que precisa reservar endereços. Você nunca tem o espaço total de endereços disponíveis. Um banco de dados como o SQL Server rodando num Windows Data Center com PAE, com o flag /3 para pedir mais memória, ainda assim vai ter no máximo 3 GB. Então o que ele faz é subir mais de um processo, cada um com até 3 GB. Se o servidor da época instalar o máximo de 64 GB que o Windows Data Center permitia, ele ia precisar subir e coordenar até 20 processos rodando em paralelo para conseguir usar toda a memória real. Uma coisa que eu ficava cabreiro naquela época é justamente só ter 2 GB no máximo, e eu ficava pensando, se existe essa opção de botar com /3, por que o Windows já não faz isso sempre por padrão para me dar esse 1 GB a mais? E a resposta é porque nesse espaço reservado do sistema operacional fica mapeado os endereços para bibliotecas compartilhadas, DLLs de sistema, e mesmo não ocupando os 2 GB, ele pode ocupar endereços no fim desses 2 GB. Mesmo tendo espaço vazio no meio, se ele usar os endereços mais perto do fim, eu não consigo diminuir o espaço que ele reserva. Daí tem o conceito de fazer rebasing das DLLs, que é forçar elas a carregar nos endereços mais do começo, para eu poder diminuir esse espaço com o boot em /3. Para isso, precisava carregar o mínimo de DLLs possível. Drivers podiam se carregar em endereços no alto, por isso que só opções de servidor com drivers controlados é que costumavam dar essa opção. Então, gerenciar a memória nunca foi algo legal, sempre foi chato. Felizmente, diferente do que a gente precisava fazer com DOS, era menos chato se você programasse no mundo 32 bits, porque nesse estágio, Windows ou Linux já faziam o grosso do gerenciamento de memória e você só tinha que lidar com a memória virtual disponível para o processo, que eles dão para você. Mas quando viramos para o século XXI, a era da internet e servidores de bancos de dados, claramente a gente ia precisar de mais memória. 4 GB pareciam infinitos em 1995, mas em 2005 já era altamente insuficiente. Por isso começou a corrida para os 64 bits no começo do século, com a AMD Athlon, Intel Itanium e outros. Mas em resumo, hoje a maioria das pessoas já estão em 64 bits, inclusive em celulares. 64 bits dá um total teórico de 2 elevado a 64 endereços que são inimagináveis, 16 mil
petabytes. Assim como em 1985 ninguém conseguia imaginar uma máquina com 4 GB de RAM, em 2021 ninguém consegue imaginar uma máquina com 16 mil petabytes. E felizmente hoje, 4 GB DDR4 custa nada menos que $100, nada mal partindo de $10 mil no fim dos anos 90. Porém, se você for milionário e quiser ir até o limite teórico de 64 bits, que são os 16 mil petabytes, precisaria gastar na faixa de 400 bilhões de dólares. Para dar uma noção, em 2019 se estimava que o Google inteiro tinha pouco mais de 1000 petabytes de dados. Então estamos falando do custo para guardar todos os dados do Google na RAM de uma única máquina 10 vezes. Mesmo se você fosse um Jeff Bezos ou Jack Ma da vida para jogar uns bilhões fora, ainda assim não ia conseguir usar esse tanto de memória. Isso porque ninguém imagina que a gente vai chegar perto desse número tão cedo, talvez nas próximas décadas. Então é desperdício otimizar o chip para ter esse tanto de pinos de endereço e barramentos e controladores. Então o chip de fato tem registradores de 64 bits para poder calcular números grandes numa única instrução, mas o barramento de endereços é de 40 ou no máximo 48 bits e não 64. 40 bits é um intervalo de endereços que vai de 0 até 2 elevado a 40, que é exato 1 petabyte. Isso permite endereçar 16 mil vezes menos memória do que 64 bits. Nenhuma CPU moderna de 64 bits, seja um Intel Xeon, um AMD EPYC, um Apple M1, um Qualcomm Snapdragon, todos são capados na faixa dos 40 bits. Dificilmente alguém vai ter 1 petabyte de RAM numa única máquina. O mais comum em workstations hoje em dia é a faixa de 256 GB. Um Mac Pro pode ir até 1.5 TB de RAM, que são 12 pentes de 128 GB DDR4, e o custo hoje em 2021 para isso é uns 15 mil dólares. Com o antigo PAE no mundo 32 bits, começamos a pensar um pouco mais na segurança dos dados na memória. Com tudo que expliquei, deve ter ficado claro que naquela época a gente precisava ficar caçando kilobytes em tudo que é canto para carregar drivers. Então, adicionar coisas extras como aparatos de segurança não só não era prioridade, como simplesmente não ia caber em muitos casos. Um vírus é minúsculo, mas um antivírus é bem pesado. Com a adoção em massa de computadores, especialmente por causa da adoção da internet, surgiram muitos vírus e malwares, e eles sempre tiram vantagem do entendimento de como o endereçamento de memória funciona e como conseguir injetar código malicioso em algum endereço que vai ser executado. E para mitigar isso, junto com o PAE, veio a primeira ideia do bit NX, que significa No Execute. A ideia é marcar certas áreas de endereços de memória virtual que não podem ser executados. Eu não sabia disso, mas parece que nos 8286, com a memória segmentada daquele jeito chato que eu expliquei, também dava para controlar isso no nível dos segmentos. Mas em memória com endereço linear de 32 bits a partir dos 386, já não tinha mais segmentos nos endereços virtuais. Então eles inventaram esse outro jeito de conseguir saber quais endereços têm dados que não podem ser executados. Até então não existia essa distinção. Isso é importante porque um programa pode ter instruções para dar jump para qualquer lugar. Se ele tiver um bug e tentar pular para um pedaço de memória que só tem dados, vai dar crash e só. Mas se alguém notar esse comportamento e escrever instruções executáveis nesse endereço, quando o bug acontecer e der jump, vai executar o código malicioso sem saber. Mas se o sistema operacional marcar com no execute, esse código não pode ser executado, e se tentar, a CPU vai impedir. Esse bit NX permite o recurso de DEP, de segurança, que é Data Execution Prevention, que vai evitar que certas partes da memória sejam executáveis, como a stack dos programas. Em máquinas mais antigas que não tinham o bit NX, ainda é possível ter recurso parecido de No Execute. Se os endereços fossem de 32 bits flat lineares, seria mais difícil, mas isso são os endereços virtuais. Como para calcular o endereço real, os chips da Intel precisam fazer aquele cálculo de segmento e offset, dá para marcar regiões da memória por segmento. Se você entendeu tudo que eu expliquei hoje, já consegue imaginar, e eu vou deixar um link para uma resposta que achei no site Stack Exchange que explica em mais detalhes se tiver curiosidade. Mas para fechar o assunto de memória, como eu cheguei até 64 bits, não daria para finalizar sem pelo menos mencionar ASLR, ou Address Space Layout Randomization.
A gente escovou bastante bit hoje de propósito para você entender que tudo funciona baseado em endereços. Você entendeu que a memória é segmentada. Segmentos são simplesmente conjuntos de endereços. Do endereço 0 até x fica stack, do x mais 1 até y fica heap, do y mais 1 até z ficam endereços de periféricos, assim por diante. Era assim no Nintendinho de 8 bits, no 8286 de 16 bits e assim por diante. Lembra toda a conversa sobre o limite de 1 megabyte, memória expandida e tudo mais? Pois bem, pelos motivos de se ter poucos endereços e também para ser mais fácil de programar em baixo nível, os segmentos tinham endereços fixos. Se você for programar no Nintendinho, tem certeza que vai achar a ROM a partir do endereço 4020. Por exemplo, se for programar para DOS num PC antigo, tem certeza que acima do endereço 640 KB vai achar os endereços de periféricos. E a mesma coisa se perpetuou em modo protegido, memória virtual e sistemas operacionais de 32 bits. Eu expliquei que o Windows reserva um pedaço da memória virtual de 4 GB para segmentos internos, o tal espaço reservado de 2 GB. Lá vai ter coisas como a stack, o heap do programa, mas também DLLs, que são bibliotecas compartilhadas do sistema. Quando o seu programa precisar de alguma função do sistema, ela vai estar no endereço que você consegue enxergar dentro do seu espaço protegido. O problema é que tudo isso sempre vai estar em endereços fixos e conhecidos. Se um vírus ou malware se injetar no seu programa, ele vai ter acesso a esse espaço de memória. Pior, se ele souber de um bug, como um Stack Overflow, vai saber exatamente em que endereço fica a stack e vai saber exatamente em qual endereço injetar, seja lá, que código malicioso vai executar. Em 32 bits isso é muito fácil. Se você é gamer, muitos mods funcionam assim, se injetando nos programas. O jeito mais educado é interceptando chamadas de funções. O jeito bruto é escrevendo direto em endereços fixos na memória do jogo. Uma forma de dificultar isso é carregar esses segmentos e DLLs em endereços aleatórios. Só na hora que o programa executar que ele vai saber quais são os novos endereços. Daí um vírus não poderia assumir um endereço fixo, porque toda vez vai mudar. O problema é que em 32 bits temos pouco espaço e se ficar movendo os segmentos de lugar, a gente vai fragmentar a memória. Faz de conta que resolvemos colocar uma DLL no meio dos 2 GB que temos. Daí já impede aquele parâmetro /3 para a gente conseguir ter os 3 GB livre para o programa. Aí para servidor esse programa já não presta. Mas acabamos de falar que em 64 bits tem tanto endereço, mas tanto endereço que na prática os chips de CPUs como da Intel e AMD só vêm mesmo com 40 bits de endereços reais. Significa que temos 24 bits de endereço sobrando que não dá para usar de qualquer jeito. Então a SLR é um recurso que calcula uma posição aleatória dentro de X posições na memória virtual, estrategicamente escolhidas para não fragmentar a memória de formas absurdas. Toda vez que seu programa iniciar o endereço da stack, da heap, das DLLs compartilhadas, vão ser diferentes dentro de 256 possibilidades. Tem como o vírus descobrir o endereço em tempo real se tiver vazamento de ponteiros no seu programa, mas esse recurso sozinho dificulta uma quantidade grande, se não todos os malwares de overflow que existiam até 2004 pelo menos. E isso sozinho não torna seu computador totalmente seguro, só cria uma camada extra de dificuldade. Se estiver interessado em saber formas de burlar essa proteção também, eu vou deixar linkado um artigo de 2020 que mostra como nas descrições abaixo. Como eu disse no começo, você nunca vai ter que calcular endereços de 20 bits em computadores de 16 bits dos anos 80. Felizmente, gerenciar memória era uma tarefa árdua, tediosa, cheia de bugs e exploits. Tinha mais técnicas de gerenciar memória e escovar bit do que existem pokémons, mas eu acho importante entender como a memória funciona, porque mesmo programadores experientes tratam esse assunto mais como astrologia do que ciência. Daí quando chegamos no limite da máquina e precisamos pensar em formas de otimizar, a discussão parece mais a argumentação de horóscopo do que realmente formas práticas. Parece besteira, mas entender um mapper de Nintendinho de 8 bits faz a gente entender memória expandida em DOS de 16 bits, que faz a gente entender PAE em computadores de 32 bits, até ter uma visão mais realista do que são 64 bits. A forma como os gerenciadores de memória lidam com segurança, fragmentação, páginas e swaps vai ajudar quando você precisar otimizar um sistema.
Se tiver os conceitos que eu expliquei hoje, vai conseguir ler um paper do Google sobre a diferença entre um TC-malloc, JI-malloc ou um escudo hardener. Memória não é tudo igual, não é uma lista linear. Quanto mais cedo você entender como seus programas realmente usam a memória, mais cedo vai parar de sugerir bobagem para otimizar seus programas. Se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, deixem o joinha, assinem o canal, clique no sininho e compartilhe o vídeo com seus amigos. A gente se vê, até mais!